Olá, candidatos a pilotos. Professor Hélio retornando com aerodinâmica e teoria de voo. Prosseguindo aí com o nosso conteúdo para o exame da ANAC, para a banca da ANAC, de acordo com o livro que eu indiquei para vocês aí do Jorge Roma. Nós vimos já noções preliminares, fluidos, atmosfera, escoamento, e estamos vendo agora geometria do avião. Então, estou começando a entrar na parte mais motivadora, aí onde nós vamos conhecer a nossa aeronave. Então, para efeito aí do exame da ANAC, tá? A aeronave tem 5 partes principais. Nós vamos ver depois que depende do tipo de aeronave, mas para efeito do nosso estudo agora, dos nossos objetivos, são 5 as partes principais de uma aeronave. A fuselagem, que é o corpo, que eu vou até falar o nome que o leigo chama aí, para que talvez estejam mais familiarizados enquanto não se especializam com esse nome aí que a gente vê nos noticiários, né, do jeito que os repórteres falam, que as pessoas falam na rua. Mas a fuselagem seria o charuto da aeronave, o meio, o corpo, aquela parte onde vão os passageiros na aeronave comercial, onde vai o piloto, a parte na qual se encaixam as outras partes. Temos a empenagem, que é a cauda, a parte de trás, né, formada por estabilizadores e comandos de voo. Temos a asa, as asas, que dão a sustentação. O conjunto chamado de trem de pouso e motor. Nós vamos ver cada uma dessas partes aí, como nós classificamos nossa aeronave de acordo com essas partes, porque cada tipo de aeronave vai ter essas partes dispostas de uma maneira diferente. Então nós podemos ter aeronaves nas quais as asas são colocadas na parte de cima, outra na parte de baixo, aeronaves com um motor, com 2 motores. Então isso aí diferencia nossas aeronaves. Uma das partes que tem mais conteúdo, mais coisas para vermos aí, é justamente a asa, ou as asas. Que temos muitas superfícies de comando na asa, nós vamos ver detalhadamente. Mas, por hora, nós precisamos saber aí que a asa é um aerofólio, é um tipo de aerofólio, como outros que têm comandos de voo. E o aerofólio, no geral, tem partes que nós devemos conhecer para podermos entender certos conceitos que virão aí pela frente. Tá? Então, um aerofólio, quando seccionado, quando cortado no seu sentido transversal, nós vemos um desenho que se parece com uma folha, como se fosse uma folha, mas geralmente é assimétrico. Você pegasse uma folha e cortasse no meio, naquele caulezinho dela, fica uma parte de baixo reta, ou mais ou menos reta, e uma parte de cima com uma curvatura, um abalroamento. Nós vimos que isso é importante para dar aquele estrangulamento que nós tínhamos no tubo de Venturi, fazendo com que o ar passe em maior velocidade na parte de cima do que na parte de baixo, provocando a diferença de pressão que ao longo da área da asa vai resultar na força de sustentação. Então, observando esse corte, tá? Eu dei o exemplo da folha cortada, a parte de cima em curva, a parte de baixo reta, mas na verdade existem perfis simétricos que tem a curva em cima e a curva embaixo, e a diferença de pressão vai ser dada pelo ângulo de posição deste aerofólio em relação ao vento relativo. E existe o perfil assimétrico, que tem curvaturas diferentes. Dificilmente a gente vai encontrar aquilo reto embaixo. Vai ser uma curva menos acentuada embaixo e uma curva mais acentuada em cima. A linha que une a parte da frente com a parte de trás, que a gente vai dar nome logo nessas partes,
se chama corda. Então é como se eu tivesse aquela curva de cima fosse um arco, né? E esse arco tem uma corda, que é essa linha. Muitas vezes nós vamos representar a asa apenas pela linha. Imagine agora uma asa que seja fina como uma folha de metal, bem fina, muito fina essa asa. Se nós formos cortar a asa no sentido transversal para observar esse desenho do aerofólio, nós vamos ver apenas uma linha que corresponde à linha da corda. À medida que nós vamos engrossando essa asa, né, nós vamos adquirindo uma espessura maior na parte de cima da corda, menor na parte de baixo da corda. Então isso é corda, a linha que une a parte da frente da asa com a parte de trás quando nós cortamos no sentido transversal. Tá? Depois nós vamos ver aí que existem várias cordas. Se olhar a asa de cima, ela vai ter várias espessuras, vários tamanhos. Perto da fuselagem, normalmente ela é mais larga. Longe da fuselagem, mais estreita. Então, qual a corda que eu vou usar? Nós vamos ver depois que existe uma corda média aerodinâmica. Tá? A linha de curvatura média já é uma linha vista tal como a corda, pelo aquele corte transversal, mas que ela se mantém a mesma distância da parte de cima e da parte de baixo. Então ela vai ter uma curvaturazinha, a linha de curvatura média. O centro de pressão é o ponto no qual atua a força resultante. Quando esse aerofólio se deslocar no vento relativo, vai haver uma força que, na verdade, ela atua em todos os pontos, mas é como se ela atuasse em um ponto específico chamado centro de pressão. É equivalente a quando nós falamos de centro de gravidade em relação à atuação do peso. O centro de pressão é onde atua a resultante aerodinâmica, centro de gravidade é onde atua a força-peso. Vento relativo, vamos falar. Centro de pressão. Vento relativo, nós já comentamos, né? É a sensação de vento que nós temos associando o vento real e o movimento, principalmente o movimento da aeronave. Outras partes aí da aeronave, da asa, vamos dizer. A parte da frente da asa, aquela parte que tem o primeiro contato com o ar no deslocamento da aeronave, se chama bordo de ataque. Então, como é que a gente vai lembrar disso? É como se aquela parte estivesse atacando o ar quando o avião se desloca. Bordo de ataque. O ar é atacado pelo bordo de ataque, se divide em duas partes, uma que passa por cima da asa, outra que passa por baixo da asa, e essas duas partes se unem para fugir da asa na parte de trás. Bordo de fuga é a parte de trás da asa. Aquela parte da asa que é fixada na fuselagem, aquela parte mais robusta, se chama raiz da asa. E a extremidade, aquela parte que fica mais afastada da fuselagem, é a ponta da asa. A superfície inferior, que fica por baixo da asa, se chama intradorso. E a superior se chama extradorso. Eu costumo falar nas minhas aulas presenciais aqui para a gente imaginar a asa como se fosse um paralelepípedo, um tijolo. Tem 6 faces, né? Então tem a parte da frente e a parte de trás, a parte de dentro, a parte de fora, a parte de cima e a parte de baixo. Parte da frente, bordo de ataque, parte de trás, bordo de fuga. Parte de dentro, raiz, parte de fora, ponta. Parte de cima, bordo extradorso, parte de baixo, intradorso. Tá? Acho que ficou, apesar das enroladas com palavras, eu acho que ficou claro aí essas partes. E é interessante nós sabermos isso porque nós vamos ver alguns ângulos aí da asa e que são definidos por essas partes. Na prova da ANAC ele não tem desenho. O que é isso, o que é aquilo, o que é aquele outro. Tem textos que explicam qual é o ângulo formado entre isso e aquilo. E se a gente não souber esse mínimo aí, que são as partes, nós não vamos nem visualizar o que está se pedindo. Então, existem aí alguns ângulos que nós
precisamos conhecer relativos à asa. O que é ângulo de ataque? O ângulo de ataque é o ângulo que a asa ataca o ar. Assim, ângulo de ataque, o ângulo que a asa ataca o ar. Então imagine que a asa está se deslocando horizontalmente e eu elevo a parte da frente, elevo o bordo de ataque. Eu estou aumentando o ângulo com que essa asa ataca o ar, que é o ângulo de ataque. Tudo bem, mas a asa é uma superfície bem extensa, tem várias linhas, várias partes. Onde exatamente eu vou medir esse ângulo? Eu preciso definir duas linhas para botar o meu transferidor ali e medir o ângulo entre duas linhas. Senão não tem, vou medir da onde até onde, né? Então, as linhas que definem a medida do ângulo de ataque são direção do vento relativo e corda. Com isso, nós temos algumas questões que vão cair. Como medimos o ângulo de ataque? É o ângulo formado entre a direção do vento relativo e a corda do aerofólio. Como se chama o ângulo formado entre a corda do aerofólio e a direção do vento relativo? Ângulo de ataque. Nós vimos aí de uma maneira genérica, não se pode tomar isso ao pé da letra, mas o vento relativo tem a mesma direção do movimento da aeronave, no sentido contrário. Então, de repente, numa determinada questão, diz que a aeronave se desloca em uma trajetória que forma tantos graus com o vento relativo, com a linha do horizonte, por exemplo, e a corda forma tantos graus. Então, não deu o vento relativo, mas deu a trajetória da aeronave, então a gente pode raciocinar com a mesma direção, tá? E ângulo de atitude? O ângulo de atitude é um ângulo diferente do ângulo de ataque. Uma aeronave pode estar apontada em uma determinada direção, se deslocando em uma determinada direção, mas com seu eixo em outra, que não é necessariamente aquela. Tá? Podemos ter, por exemplo, uma aeronave apontada para cima, caindo, né? Vamos supor que o piloto está cabrando, tentando segurar a aeronave, mas ela continua afundando. Então, a direção da trajetória dela está sendo para baixo e ela está apontada para cima. Essa posição da aeronave em relação ao ambiente é o ângulo de atitude. Eu costumo dizer também que a gente, tirando uma foto da aeronave, a gente consegue medir o ângulo de atitude, a posição da aeronave, mas não consegue medir o ângulo de ataque. Eu não sei qual é o movimento daquela aeronave. Então, como eu disse, uma aeronave pode estar apontada para baixo, a gente olha na foto, a aeronave apontada para baixo, se a gente fizer a projeção do eixo longitudinal dela, vai dar uma linha inclinada para baixo, mas ela pode estar subindo. Isso aí acontece com planadores que estão em térmicas muito fortes. Tá? Então, ângulo de atitude, como é que nós vamos definir as linhas para saber o ângulo de atitude? É o ângulo formado entre o eixo longitudinal da aeronave e a linha do horizonte. Então, se eu vi aquela foto, risco a linha do horizonte, risco a linha do eixo horizontal, do eixo longitudinal da aeronave e meço aquele ângulo. Aquele é o ângulo de atitude. Se essa linha for 30 graus para cima, eu posso dizer que a atitude dessa aeronave é de 30 graus cabrados. Se for 10 graus para baixo, posso dizer que o ângulo de atitude dessa aeronave é de 10 graus picado. E nós vamos chamar de ângulo de stall aquele ângulo limite do ângulo de ataque. O ângulo de ataque, a rigor, quanto maior o ângulo de ataque, maior a sustentação, mas isso tem um limite. Vai chegar a um determinado ponto em que esse ângulo de ataque é tão grande que o ar que passa por cima começa a turbilhonar e se perde a sustentação toda de uma vez só. Quando isso acontece, dizemos que isso é o stall. Também cai muita pergunta assim: quando que acontece o stall? Quando o ângulo de ataque atinge um limite tal que o ar no extradorso passa a ser turbilhonado e se perde a sustentação. Tá? Em seguida, nós vamos ver aí os ângulos de fixação da asa de uma aeronave. Nós, nesta aula, ficamos por aqui. Estudem bastante esses conceitos, que eles são muito importantes, tanto para a prova quanto para a carreira de vocês como piloto. Até mais!